Oi, eu sou o João Machado e nós estamos falando de história. Hoje, vida e trabalho nas sociedades indígenas. E já começamos de olho nessa linda ilustração produzida pelo Debré, retratando com grande clareza um pouco do cotidiano da vida de famílias indígenas. Muito bem, qual é o foco? É trabalho. Se estamos falando de trabalho, uma das primeiras coisas que a gente tem que ter em mente é a divisão do trabalho que existia entre os indígenas. A gente vai destacar já nessa tela, quando vocês estão olhando aí, essa obra do Rugendas, que nos traz os índios caçando. Isso era uma parte do trabalho que era executado pelos homens, na divisão que existia dentro das aldeias. O trabalho entre os indígenas brasileiros, vamos dar uma olhada no texto. O trabalho entre os índios do Brasil era dividido entre os homens e as mulheres, sempre acompanhados das crianças e adolescentes como aprendizes. Cabiam aos homens as atividades que traziam o alimento obtido diretamente da natureza, como a caça, a pesca e a coleta. Os trabalhos considerados mais pesados e brutos, de maior risco, eram os trabalhos que cabiam aos homens. Aqui vocês estão vendo já produções do Ecaute, retratando índios brasileiros, homens e mulheres, já no século XVII. E continuamos com essa divisão de trabalho. As índias eram responsáveis por ações relacionadas à produção de gêneros como mandioca e milho, dependendo da região onde a tribo estivesse estabelecida. O que eu quero dizer com isso? A base alimentar dos indígenas que viviam mais no litoral brasileiro era a mandioca. Já no interior do país, as aldeias tinham como base alimentar o milho. Continuando, somente a limpeza da terra e a queimada de preparo do terreno para a produção eram realizadas pelos homens, pelos nativos brasileiros. Vejam, preocupação, atividade de risco, queimada controlada, isso ficava para os homens. Para as mulheres, o plantio, o cultivo, o trato com alguns pequenos animais que eram criados nas aldeias, essa era a sua área de atuação. Também o artesanato, a produção de cestos, a produção de utensílios, tudo isso ficava com as mulheres. O trabalho entre os indígenas, agora uma imagem dos índios Apiacá, no rio Arinos, no Mato Grosso. O plantio e a colheita, o preparo das comidas, o artesanato, confecção de vasos, de argila, redes, etc., eram trabalhos femininos. Instrumentos de guerra, arcos e flechas, massas, lanças, eram feitas pelos homens. Quer dizer, havia também uma divisão de trabalho na produção do objeto de uso, o pertence, as únicas coisas que os índios realmente tratavam como sendo de posse individual, mas que, obviamente, em determinados momentos até compartilhavam, que eram os objetos de produção artesanal. Uma divisão também de trabalho. O que compete aos homens são os instrumentos de trabalho. O que compete às mulheres são os vasos, os vasilhames, as redes, enfim, instrumentos também de trabalho, mas de uso doméstico. Essa é também uma divisão que a gente percebe aqui. Os artefatos de guerra ou de trabalho eram de madeira e pedra. E desta última pedra eram inclusive os machados, com que cortavam madeira para vários fins. Aqui a gente tem também, mais uma imagem que está no acervo do Museu do Estado do Pará, que retrata a conquista do Amazonas, o encontro entre os indígenas e os colonizadores. Todos esses relatos que nós temos de como era a organização tribal são derivados, obviamente, do escrito que nos foi legado pelos colonizadores, principalmente, pelos jesuítas, pelos padres e religiosos que aqui estiveram, que tiveram a preocupação de documentar, através da escrita, através de desenhos, através de pinturas, o que eles viam
na vida dos nativos brasileiros e ameríndios em geral. Bom, aqui é a palavra dos historiadores. Trazemos uma fala do Varnhagen, que é uma fala de um historiador do século XIX, e ele nos diz o seguinte: esse é o passado do Brasil que deverá ser esquecido ou que não deverá influenciar na construção do futuro da nação brasileira. Se preservado, deverá até ser preservado como antimodelo, como modelo daquilo que o Brasil não quer ser. Aliás, os capítulos dedicados ao indígena na história geral do Brasil teriam esta função: mostrar o que o futuro do Brasil não poderia ter nesse passado, a sua raiz. Vejam, Varnhagen retrata um pensamento elitista, colonialista, que exalta o europeu em detrimento de todos os outros grupos étnicos que compuseram a matriz brasileira. E aqui ele traz uma visão que prevalecia no momento em que ele escreveu, do homem branco e sua superioridade. É lógico que hoje, felizmente, nós superamos esse pensamento e entendemos o indígena, o afrodescendente, todas as demais culturas como culturas diversas, ricas, extremamente ricas e que, unidas, ocasionaram o surgimento de um Brasil que é melhor, melhor pela diversidade. Melhor pela diversidade. Não podemos esquecer isso. Bom, para saber um pouco mais sobre esse assunto, a gente indica o artigo Nus, Ferozes e Canibais, da Luciana Vilas Boas, que está na revista Ciência Hoje, disponível na web. Também o artigo do Danilo Cabral para a revista Mundo Estranho, Como era a vida dos povos indígenas brasileiros. E por fim, lá em cima, Índios no Brasil, uma série de vídeos produzidos pela TV Escola, que também estão disponíveis na internet. Fica a dica, estudem mais. Valeu, até a próxima.